Glória a Deus, bom dia, gente, graças a paz. Eu confesso a você que eu estava ali dizendo ao Senhor, Jesus, misericórdia. Pregar depois de Lucas Dantas é uma missão muito complicada, né? Mas que bênção, né? Que palavra poderosa. Além de a gente aprender sobre a palavra, ainda a gente também tem uma aula sobre xadrez, olha que bênção. E também como encher balão. A gente sai daqui bastante edificado, bênção demais, Lucas. Mas a gente vai dar continuidade, como o Lucas falou, a gente vai estar falando agora um pouco sobre unidade e amor, que é também um dos valores do nosso ministério, né? E como está sendo bem falado através de Euclésio, através de Lucas, é uma marca, é uma característica de nós como cristãos, mas também é algo como o Ministério Verbo da Vida, a gente valoriza. E você que faz parte desse ministério, você precisa estar com esses valores bem em alta no teu coração, né? Sendo vivido, sendo praticado, sendo expressado. Por quê? Porque nós temos uma maneira, Verbo da Vida de ser, meu irmão. Amém? E esses valores fazem parte da nossa essência, do nosso caráter, da nossa conduta como cristão, como ser humano, amém? Então, por isso que eu fiquei feliz em a gente estar podendo ter essa oportunidade durante esse mês de estar ouvindo novamente, de estar sendo reabastecido, né? E talvez em alguma área dessa você está sendo pego aí, mas que bom, amém? A gente está sendo pego em alguma área para ser corrigido, para ser moldado pelo Senhor, e eu creio que Deus ainda vai continuar te edificando nessa manhã. Então não fica saciado, amém? Fica aberto aí para ouvir, porque tem mais do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 1. A gente vai estar, como eu falei, falando sobre unidade e amor. E é importante esses dois assuntos estarem juntos, porque de fato não tem como a gente andar em unidade sem estar baseado no amor. Porque o amor é o terreno onde a unidade ela vai ser estabelecida, ela vai ser concluída, ela vai ser vivida por nós. E aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo 1, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa palavra guardar, ela vem de uma palavra grega, só que deixa eu abrir bem rapidinho. Que quer dizer tereu ou teros, que o significado dela é atender cuidadosamente, tomar conta, guardar, manter alguém no estado de qual ela está, observar, reservar, experimentar algo. Então, essa palavra, guardar a unidade no vínculo da paz, é um papel meu e seu. A unidade ela já foi estabelecida pelo o Espírito Santo no nosso meio. Nós já temos essa unidade, amém, implantada na nossa vida. Agora, uma vez que ela foi implantada, é papel meu e seu guardar, preservar, manter ela estabelecida no nosso meio. Então, é papel meu e seu. E eu acho interessante porque Paulo ele começa falando nesse capítulo sobre rogar. Ele diz, olha, eu rogo. E como o pastor Isaías sempre nos ensina, rogar significa pedir com insistência por uma razão. Então Paulo ele estava pedindo com insistência por uma razão. Existia uma razão desse rogo, desse pedido que Paulo estava fazendo. Qual era o pedido que ele estava fazendo? Para que os irmãos pudessem manter essa unidade. Amém? Para que os irmãos pudessem andar de uma forma digna da vocação que eles foram chamados, mantendo a unidade no meio deles. Então, esse pedido que Paulo fez à igreja de Éfeso também nos alcança, ou deve nos alcançar. Esse pedido que eu e você precisamos estar guardando a unidade pelo vínculo da paz. E ele continua dizendo que nós devemos suportar uns aos outros no temor do Senhor. Essa palavra suportar não traz esse entendimento para nós de alguém que olha para alguém e diz, rapaz, eu não suporto pastor Felipe, eu não vou com a cara dele. Não é esse tipo de suportar, não é de tolerar.
É alguém que dá suporte para que o outro cresça. É alguém que dá suporte para que o outro avance. É alguém que, se for preciso ceder a vez, está disponível para fazer isso. E é esse tipo, meu irmão, de sentimento que deve haver no nosso meio, no nosso coração. Lá em Filipenses, no capítulo 2, a gente vai lá, por favor, você pode abrir lá em Filipenses, no capítulo 2. Eu amo esse texto porque, de fato, ele é bem enriquecedor. A partir do versículo 1 de Filipenses, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, complete o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo sentimento, sentindo a mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para aquilo que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se semelhante, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que é que a gente vê aqui Paulo dizendo? Olha, que nós precisamos ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Que tipo de sentimento era esse que havia em Cristo Jesus? O sentimento de dar a vez, de servir ao outro. Se você for lá para João, no capítulo 13, eu acredito que você se lembra dessa passagem, naquele momento da ceia, onde Jesus ele lava os pés dos discípulos, e ele começa a fazer isso, né? E Pedro se levanta: Senhor, meus pés não, porque eu não sou digno de que você lave meus pés. E Jesus fala para Pedro: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro, né, chega e diz: então não lava só os pés não, lava a mão, lava também a cabeça. E Jesus disse: aquele que já está limpo, não precisa de mais nada a não ser lavar os pés. E ele continua falando: olha, vocês não estão entendendo o que eu fiz agora. Vocês me chamam de Senhor, e de fato eu sou Senhor de vocês. Mas, no entanto, eu dei exemplo a vocês. Para quê? Para que vocês façam o mesmo uns com os outros. Então, o intuito de Jesus ter feito aquela ação era também de ensinar para os discípulos de como se proceder uns aos outros. E dentro do corpo de Cristo, dentro do meio cristão, nós precisamos de entender isso, que nós fomos chamados por Deus para servir uns aos outros. Se preciso for, lavar os pés uns aos outros. Amém? Seja isso naturalmente falando ou através de um serviço prestado, meu irmão. E nós, como cristãos, precisamos valorizar isso. Agora, a unidade ela é estabelecida quando há humildade no nosso coração. A unidade ela é estabelecida quando há humildade. E humildade não é você pensar menos de si, é você pensar menos em si. Jesus ele teve esse sentimento. Esse texto que a gente leu, ele disse que ele não teve por usurpação, vanglória, status, fama, ser igual a Deus. Mas, no entanto, ele aniquilou-se a si mesmo, se esvaziou, tomou a forma de servo e, achado na figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte. Ele se esvaziou, ele se tornou alguém humilde. Então, eu e você precisamos também da humildade. Como eu falei, humildade não é você pensar menos de si. Você reconhece quem você é, filho de Deus, amém, propriedade exclusiva do Senhor, nação eleita, sacerdócio real, mas também você pensa menos em si, pensa menos nos outros, ou pensa mais nos outros. Porque Jesus, Paulo diz que nós precisamos ter esse mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, não atentando nós para aquilo que é propriamente nosso, mas cada um para aquilo que é do outro. Então, quando eu entendo, meu irmão, que para promover a unidade eu preciso viver humildade, ser humilde, eu vou estar sempre pensando no próximo. Eu vou estar sempre com esse intuito de ajudar o meu irmão, de promover o crescimento. Eu quero te dizer algo, não basta você estar na mesma casa. Você precisa estar lutando pela mesma causa. Amém? Nós precisamos estar com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E é isso que ele diz, que haja em vós o mesmo sentimento.
Nós precisamos ter esse mesmo sentimento, amém? Esse mesmo ímpeto no nosso coração de promover a unidade, promover o crescimento mútuo, para que todos cheguemos naquele grande dia. O que é melhor do que você chegar naquele dia ser salvo? É você poder olhar para trás, meu irmão, e ver aquelas pessoas que caminharam junto com você também alcançando. Aleluia, amém? Então nós somos um ministério que valoriza a unidade, nós somos um ministério que promove a unidade, e eu e você precisamos sempre estar agarrando isso, amém? É responsabilidade minha e sua, e como eu falei, o amor ele precisa estar entrelaçado, porque o amor ele tudo suporta, tudo espera, tudo crê, o amor jamais acaba, o amor nunca falha. Quando eu e você decidimos andar em amor, meu irmão, para promover a unidade no nosso meio, pode ter certeza que o resultado final vai ser sucesso. Que o resultado final vai ser positivo. Por mais que, às vezes, a gente seja mal compreendido, por mais que aquela tua ação no meio foi mal compreendida, mas se foi movido pelo amor, com o intuito de promover a unidade, pode ter certeza que o resultado vai ser sucesso. Pode ter certeza que o resultado vai ser, de fato, aquilo que Deus espera que aconteça. Porque o amor, ele precisa estar bem vivido no nosso meio. Nós fomos alcançados por ele. E talvez você diga, mas eu não tenho essa capacidade de amar quem me maltrata. Não cheguei nesse nível. Ei, essa capacidade já existe em você. A Bíblia fala que Deus ele já derramou o seu amor no nosso coração. Esse amor foi derramado no meu coração e no seu coração. A capacidade de amar quem nos persegue, quem nos maltrata, quem nos humilha, quem muitas das vezes pisa no nosso calo, quem muitas das vezes se levanta para nos perseguir, meu irmão, já existe na minha vida e na sua vida. Se você já foi salvo, se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, pronto, a capacidade para amar já está aí. Agora só é preciso ser colocado para fora. E o amor, ele não é um sentimento, eu estou sentindo que eu amo fulano. Independente de sentir ou não, nós precisamos praticar o amor. Às vezes a tua carne vai estar querendo partir para cima. Às vezes a carne vai estar querendo não dar a outra face, mas dar na outra face. Mas é uma responsabilidade minha e sua que nós temos com a palavra, meu irmão, de promover mesmo a unidade. Se preciso for, dar outra moeda, né? Mostrar a outra face. Mostrar a face do amor. Enquanto a Bíblia fala, meu irmão, que uma palavra branda desvia todo furor. Às vezes alguém chega esbravejando contra você, não é? Te esculhambando, e ele espera uma reação sua naquele momento. No mínimo, você retribuir aquela afronta. Quando você olha para ela e diz, perdão, meu querido, prometo que eu vou me esforçar para que isso não aconteça mais. Meu irmão, desmancha qualquer um. Desmancha qualquer um. Quando alguém está querendo brigar e alguém chega, perdão, não foi meu intuito, não foi minha intenção, sei que você se prejudicou, mas o que eu posso te fazer agora é pedir perdão. Meu irmão, isso quebra. Agora, o que é natural para a humanidade, para o mundo lá fora, é retribuir o mal com o mal. Mas nós, como cristãos, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos promover a unidade. E a unidade ela tem um poder tremendo. A Bíblia fala lá em Salmo 133, que aonde há unidade, Deus ordena a bênção e a vida. Existe uma bênção ordenada por Deus para um lugar que há unidade, para um ambiente que há unidade. E como eu falei, unidade não é todo mundo estar na mesma casa. Porque eu não sei se você já teve experiência de você durante o dia usou o seu celular, chegou em casa e você diz, rapaz, amanhã eu vou precisar do meu celular para o trabalho, para as coisas que eu tenho que resolver, e eu preciso colocar ele no carregador. Você chega em casa, coloca o teu celular lá de lado do carregador, mas não coloca na tomada, não conecta ele. No outro dia você se levanta, o celular está descarregado, você diz, eita Jesus, eu nem botei o celular para carregar. Estava no mesmo lugar. Estavam no mesmo lugar, mas não estavam conectados. Por isso que o nome dessa escola dominical é Juntos e Misturados. Não é só junto, meu irmão. Não basta estar só junto. Não basta estar só no mesmo lugar. Não basta estar todo mundo aqui reunido hoje pela manhã.
É bênção, e você que está nos assistindo, você precisa vir também. Se você pode, venha. Existe algo disponível nesse lugar, amém, que nos alcança, mas não é suficiente. Nós precisamos estar e conectados. Fala, Lucas, conectados. Nós precisamos estar conectados uns com os outros, unidos. Amém? Porque nesse ambiente de unidade, meu irmão, existe uma bênção liberada por Deus para a nossa vida. Onde vai fazer com que você alcance os sonhos que Deus tem para a tua vida. Como o pastor João sempre fala, que existe uma unção liberada por Deus na coletividade. Tem coisas que você desfruta em casa, a sós, com o Senhor, mas existe algo tão precioso na unidade, meu irmão. Existe algo tão precioso. E eu acho lindo porque quando Jesus ele fala para os discípulos, olha, permaneçam em Jerusalém, fiquem juntos em Jerusalém. E qual é o momento que a promessa chega? No momento que eles estavam reunidos, juntos, no mesmo lugar, buscando o Senhor. E no capítulo 2 de Atos, fala que de repente veio do céu um som de um vento impetuoso que encheu todo aquele ambiente. Aleluia, enquanto eles estavam juntos. No reino de Deus, meu irmão, não existe eu, meu, existe nós. Aleluia. Jesus, quando ele ora ao Pai, pelos seus discípulos e pela nossa vida, ele diz, Senhor, eu não peço só por esses, mas também por aqueles que irão crer no meu nome, para que eles sejam um, assim como eu e você somos um. E no versículo 35 ele diz, quando eles andarem em amor, amando uns aos outros, o mundo reconhecerão que são meus discípulos. A forma de nós demonstrarmos para o mundo que somos discípulos é quando a gente estiver andando em amor, uns com os outros, promovendo a unidade, promovendo o crescimento, promovendo o avanço um dos outros. Não existe meu, não existe eu, existe nós. Jesus, quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, né, e ele começa a dizer, Pai Nosso. Não é meu Pai, é Pai Nosso. Aí ele continua, o pão nosso. Até o pecado é nosso, meu irmão. Perdoai os nossos pecados. Entenda que o que é que Jesus estava ensinando ali? Não uma oração de individualista, mas uma oração que pudesse entender, rapaz, nós precisamos estar cobrindo a vida um dos outros. Eu preciso cobrir a vida de Euclésio em oração. Eu preciso cobrir a vida de Samara em oração. Como o corpo de Cristo, nós temos essa responsabilidade, meu irmão, de estarmos orando uns pelos outros. Chega de individualismo, chega de, o meu ministério, eu preciso cumprir o meu ministério. Não! Nós precisamos cumprir o nosso ministério. Nós precisamos avançar juntos, crescer juntos, alcançar o objetivo de Deus para nós juntos, meu irmão. Não basta só, somos corpos, e assim bem ajustado. Precisamos viver isso. Não basta só cantar bem afinado, né, com entonação bem bonita, como eu cantei agora, mas pela fé, gente. A gente ouviu aí fé sobre fé, sou um homem de fé. Nós precisamos viver isso, a unidade. E quando, de fato, estivermos num nível maior, sabe que as experiências que a gente vai ter com Deus vai ser muito maior daquilo que a gente está vivendo ou já vivemos até então. Eu queria que a gente fosse, para encerrar, lá para 1 Coríntios, no capítulo 6. Queria fechar com esse versículo. Não, perdão, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Deixa 1 Coríntios para outro momento. Hebreus capítulo 12. O versículo 14. Diz assim:
segui a paz com alguns irmãos. Não é assim? É não? Com quem? Com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. É responsabilidade, como eu falei, né? Nossa, minha e sua, de promover a unidade no nosso meio. E é eu e você que iremos fazer isso. Eu sei que, né, existe um ditado aí, quando dois não quer, ou quando um não quer, dois não brigam, né? Então, quando depender de mim, de você, meu irmão, a gente precisa promover a paz, promover a unidade, promover a unidade. Sempre se lembra disso, baseada no amor. O amor é esse campo, esse terreno onde a unidade ela vai ser estabelecida, ela vai ser construída, ela vai ser vivida. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. Nós precisamos trabalhar para que essa unidade esteja sempre vivida. E eu tenho certeza que quando nós nos levantarmos com uma força maior nessa questão de unidade, e a gente está trazendo isso não é porque está tendo confusão, discórdia, briga no nosso meio, disputa, não é isso. É para que a gente possa se manter blindado sobre essas coisas. Amém? A gente tem uma liderança, meu irmão, que, glória a Deus, ela não impõe a unidade, mas ela nos influencia a viver a unidade. Nós temos uma liderança que nos ensina como viver em unidade. Uma liderança que é humilde, uma liderança que procura promover o nosso crescimento, a começar do nosso apóstolo fundador do ministério, o pastor Bud. Ele falava que o Ministério Verbo da Vida não é um ministério de uma estrela, mas é de uma constelação, aonde tem lugar para todos brilharem. E o nosso pastor, ele trabalha para que isso seja vivido por nós. Quantas vezes a gente já ouviu ele falar que eu não tenho medo de perder a afeição do povo. Eu não tenho medo quando o ministro está crescendo e avançando. É tão bom, meu irmão, a gente se alegrar com a ministração poderosa dessa de Lucas. Você, cara, que bênção, que palavra poderosa. Como Deus está fazendo na vida desse menino. Você se alegrar com o crescimento do teu irmão, meu irmão. Isso é saudável para o corpo de Cristo. Isso vai te blindar, isso vai te proteger, isso vai ser benéfico para a tua vida. Isso vai fazer com que você se torne pessoa cada vez mais madura. Maturidade, meu irmão, é alguém que está vivendo sem procurar os seus próprios interesses. Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele diz, olha, por que vocês estão trabalhando dessa forma aí? Eu queria dar um alimento mais sólido, mas vocês são meninos, precisam ser alimentados com leite de novo, porque a discórdia, a confusão, a briga, a partidarismo, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E ele começa a corrigir essas coisas, porque não estava havendo ali a unidade no meio deles. E Paulo fala que eles estavam agindo como meninos, como infantis, como imaturos. Mas glória a Deus que isso não é o nosso caso. Amém? Nós estamos nesse ambiente de maturidade, onde a gente se alegra com o crescimento um dos outros, onde a gente procura promover a paz no nosso meio, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém, gente? Amém? Você recebe essa palavra nessa manhã. Eu queria orar por você, você pode ficar de pé. Pai, no nome de Jesus, nós ministramos a Tua palavra, Senhor, aquilo que você tinha colocado no nosso coração. E como é bom obedecer a Tua instrução, Senhor. Nós fomos ricamente abençoados nessa manhã e que aquilo que a gente ouviu possa, Pai, ser colocado nesse bom depósito e produzir fruto, produzir resultado. Eu te agradeço porque no meio de nós, Senhor, não vai haver espaço para confusão, para discórdia, para briga, para partidarismo, para inveja. Nós rejeitamos todo esse tipo de sentimento, Pai, no nosso coração, mas o que vai promover a paz é a unidade, é o amor, Senhor.
Oh, Pai, nós nos guardamos e nos blindamos disso nessa manhã. Decidimos assumir a nossa responsabilidade como corpo de Cristo, como membros desse corpo, Senhor, de promover a unidade no nosso meio. Obrigado pela Igreja Verbo da Vida do Distrito, Pai, sendo um referencial também nessa área, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa, produtiva, Senhor, que você mais uma vez nos alcançou. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Clécio. Aleluia, glória a Deus. Você foi abençoado, querido.